Boa noite, hoje é dia 26 de agosto e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Salmo 111, versículo 9 e Marcos capítulo 9, versículo 15. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então, vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon ao livro de Salmos. Circunstância da escrita: os Salmos não foram escritos numa mesa, foram escritos na vida. Cerca de 1000 anos separam o mais antigo, que é o de Moisés, do mais recente, dos tempos do cativeiro. Davi escreveu a maior parte. Escreveu fugindo em cavernas, chorando por um filho morto, confessando adultério e dançando diante da árvore. Asaf, os filhos de Corá, Salomão e outros contribuíram, e há salmos anônimos que talvez sejam os mais amados. São 150 cânticos, divididos em 5 livros. E a igreja os tem cantado desde o princípio. Nosso Senhor citou os salmos na cruz. Os apóstolos os citaram no púlpito, e os mártires os cantaram no fogo. Aqui está a diferença entre o livro e todos os outros. No restante da Escritura, Deus fala ao homem. Nos Salmos, o homem fala a Deus. E ainda assim é Deus quem inspira as palavras. É como se o pai ensinasse o filho. O que dizer ao pai? Que condescendência! Ele nos dá até as palavras da nossa oração. Contribuição para a Bíblia. Os salmos são a anatomia da alma do crente. Não há estado do coração humano que não tenha aqui sua voz. O jubilo, o pavor, a vergonha, a solidão, a ira contra a injustiça, o cansaço, a esperança. Este é o livro único do mundo em que o homem encontra seu próprio gemido escrito antes dele gemer. Estão acima de tudo cheios de Cristo. Quem os lê sem o ver não os leu. Houve o 22º Salmo, escrito 1000 anos antes da crucificação, e dize-me se não é a voz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te afastas tanto de me socorrer e das palavras do meu bramido? Aquelas foram as palavras que o nosso Senhor gritou nas trevas ao meio-dia. E vê os que vêm depois, no mesmo salmo, as vestes repartidas, as sortes lançadas, os ossos contados, as mãos e os pés transpassados. Nenhum poeta adivinha assim, isto é profecia. Atenda a estrutura de dor nesses cânticos. Muitos começam num abismo e terminam em louvor, mas quase nenhum salta o abismo. O salmista não finge estar bem. Ele diz que a sua alma está abatida e que suas lágrimas são o seu pão, e que Deus parece ter esquecido dele. Então, no meio ou no fim, vira-se para a própria alma e a interroga e manda esperar em Deus. Aí está o método da fé. Não é negar a treva, é falar com a alma dentro dela. Os salmos imprecatórios incomodam os delicados de nosso tempo. Não me incomodam. Ali um homem justo entrega a Deus a sua indignação em vez de tomar a espada e pede que o juiz de toda a terra faça justiça. É mais santo clamar por juízo divino do que executar vingança própria. Estrutura. A gente vai ler sobre o livro 5º, que é onde está o Salmo 111. Livro 5º, Salmo 107 ao 150. O 119 com 176 versículos em louvor à palavra. Os cânticos dos peregrinos que subiam a Jerusalém. E o grande final, 5 salmos de aleluia, terminando com tudo o que respira, louvando ao Senhor. A Bíblia dos judeus terminava
a sua oração em louvor, e assim deve terminar a nossa. Spurgeon em Salmos. Passei mais de 20 anos deste lado da eternidade, trabalhando nos Salmos, reunindo o que os antigos escreveram sobre eles e acrescentando minhas próprias notas. Foi o trabalho mais longo da minha vida e não me arrependo de uma hora. Muitas vezes escrevi aquelas páginas com dor nos ossos e lágrimas no papel, e posso dizer que os Salmos me ministraram mais do que eu jamais lhe ministrei. O 23º foi o meu travesseiro em cada enfermidade. Nota o pronome, o Senhor é o meu pastor. Costumava dizer ao meu povo que a doçura daquele versículo não está na palavra pastor, e sim na palavra meu. Um pastor em geral não consola ninguém. Um pastor que é meu enche a alma. O 42º Salmo pertence aos melancólicos, e eu sou um deles. Por que está abatido a minha alma? Aprendi ali que o crente deve falar consigo mesmo em vez de escutar-se a si mesmo. Metade da nossa tristeza vem de ficarmos ouvindo o que nossa alma diz quando deveríamos tomar a palavra e ordená-la que espere em Deus. E o Salmo 119 me ensinou reverência pela Escritura. 176 versículos, quase todos falando da palavra e nenhum deles cansado. Quando os homens de alta crítica começaram a cortar a Bíblia em pedaços, eu voltava a este salmo e ficava firme. Uma geração que perde o apetite por esse cântico perderá logo o apetite pelo Evangelho. A soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual o cristão descansa a sua cabeça. E agora vamos ler o devocional da manhã. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Salmo 111, versículo 9. O povo do Senhor se deleita na própria aliança. Ela é uma fonte infalível de consolação para eles, tantas vezes quanto o Espírito os levar até a casa de banquetes e agitar a sua bandeira de amor. Eles se deleitam em contemplar a antiguidade dessa aliança, lembrando-se de que antes da estrela alva soubesse seu lugar ou que os planetas percorressem sua órbita, os interesses dos santos foram garantidos em Cristo Jesus. É particularmente aprazível a eles lembrar a garantia da aliança ao meditar nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deleitam-se em celebrar a aliança como assinada, selada, ratificada em todas as coisas, ordenada satisfatoriamente. O coração deles frequentemente se deleita de alegria ao pensar na imutabilidade da aliança e como uma aliança que nem o tempo ou a eternidade, vida ou morte, jamais será capaz de violar. Uma rocha tão antiga, a eternidade é tão duradoura como a rocha eterna. Alegram-se também em festejar a plenitude dessa aliança, pois vem nela toda a sua provisão. Deus é a sua porção, Cristo seu companheiro, o Espírito seu consolador, a terra sua resistência temporária e o céu seu lar. Eles vêm na aliança uma herança inalienável e reserva a todos a alma que possui interesse em sua antiga e eterna obra dessa dádiva. Seus olhos cintilaram quando vieram a aliança na Bíblia com um tesouro, encontrando o que não tinha dono. Mas ó, como se alegrou sua alma quando vieram no testemunho do último desejo de seu parente divino que lhes foi transmitido. Mais especial é o prazer do povo de Deus em contemplar a graciosidade dessa aliança. Eles veem que a lei foi anulada por ser uma aliança baseada em obras e dependência de mérito, mas percebem que essa nova aliança é duradoura porque a graça é sua base, sua condição e seu caráter. A graça é o baluarte, fundamento, pavimento. Essa aliança é um tesouro de riquezas, um silo de alimento e uma fonte de vida, um armazém de salvação, um escrito de paz e abrigo de alegria. E essa é o devocional da noite. Agora vamos ler a introdução do Evangelho segundo Marcos para lermos o devocional da noite. Circunstância da escrita: João Marcos era moço quando saiu com Paulo e Barnabé e voltou atrás no meio do caminho. Por causa disso, Paulo se recusou a levá-lo na segunda viagem e houve entre os dois apóstolos uma separação amarga. Guardai isto, porque é uma das mais doces provas da graça na Escritura. O rapaz que fracassou escreveu o Evangelho, e o mesmo Paulo, anos depois, na prisão,
pediu que o mandassem, dizendo que era útil. Deus não descarta os tropeços no primeiro campo. A antiguidade cristã diz que Marcos escreveu aquilo que ouviu de Pedro, e o livro tem de fato a marca de Pedro, rápido, direto, com detalhes que só uma testemunha lembraria, e nada complacente com os apóstolos. Se este é o evangelho de Pedro pelas mãos de Marcos, reparai que os defeitos de Pedro aparecem sem desconto. Homem inspirado não polia a própria estátua. Escreveu para romanos, gente prática, e por isso explica os costumes judaicos, traduz as palavras aramaicas e omite a genealogia. Um romano não queria saber de linhagem, queria saber o que o homem fez. Por isso este evangelho começa sem berço, começa com um homem do deserto e um filho de Deus entrando em ação. Contribuição para a Bíblia. Marcos apresenta Cristo como servo, e a palavra que governa o livro é logo ou imediatamente, repetida mais de 40 vezes. É o evangelho do trabalho, do serviço sem descanso, do mestre que não tinha tempo de comer e que se retirava de madrugada para orar, porque de dia não havia lugar vago. O versículo que resume o livro e o próprio evangelho é este, porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. São duas metades. Ele veio servir, e isso já bastaria para nos humilhar, mas veio também dar a sua vida em resgate. E aqui está a expiação. A palavra resgate significa preço pago para libertar um cativo. E o preço não foi exemplo dele, foi a vida dele. Quem prega o Cristo e cala o Cristo resgate, deixa o cativo na cadeia com um modelo de boa conduta. E a abertura é uma declaração, não um argumento. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos não prova a divindade, anuncia. E depois disso, passa o livro inteiro mostrando obras que só Deus faz. Aquieta o mar, perdoa pecados, expulsa legiões e ressuscita mortos. Este evangelho também é o mais honesto sobre a fraqueza dos discípulos. Eles disputam quem é o maior, adormecem no jardim, fogem na prisão e não creem no túmulo vazio. Deus deixa isso registrado para que para consolo dos crentes fracos e para envergonhar os que se acham fortes. Estrutura. A gente vai ler sobre o capítulo 9. Capítulos 8 ao 10, a virada, a confissão de Pedro, a repreensão em seguida, a transfiguração, os 3 anúncios da paixão e a lição sobre a grandeza que termina no versículo do resgate, e o cego de Jericó gritando pelo filho de Davi, enquanto muitos o mandavam calar. Spurgeon em Marcos. Ama este evangelho pela sua pressa. Não há nele ornamento, não há longos discursos, e é tudo ação, mas me faz bem lê-lo. Quanto ando preguiçoso, costumava dizer aos meus alunos que lessem Marcos antes de sair para o campo e depois se atravessassem a reclamar do castigo diante do mestre que não tinha tempo de comer. Preguei muitas vezes sobre o resgate de muitos, e sempre contra a pregação que fazia de Cristo apenas um exemplo. Dizia eu, se ele veio somente servir, então tem um modelo e continuo condenado, mas ele veio dar a sua vida em resgate, e portanto tem um Salvador. Não confunda os espelhos com a porta. Guarda especial ternura por João Marcos, o homem que voltou atrás. Estive no colégio de pastores, mais de um rapaz que fracassou no primeiro campo e voltou para casa envergonhado. E todos eu contei essa história. Aquele que abandonou Paulo em Panfilha escreveu um dos 4 evangelhos. Não escrevei a vossa própria sentença por causa de uma derrota. E a cena de madrugada, no primeiro capítulo, me repreende a vida toda. Depois de um dia que a cidade inteira se juntou à sua porta, ele se levantou muito antes do dia e foi orar num lugar deserto. Eu, que tive tabernáculos cheios e lista de compromissos, aprendi tarde que o segredo daquele ministério não estava na multidão da noite, estava no lugar deserto da manhã. Nenhuma fé é tão pequena que Cristo a despreze. Leve a ele sua incredulidade e ele a curará. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Marcos. Agora vamos ver o devocional da noite. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Marcos capítulo 9, versículo 15. Quão grande é a diferença entre Moisés e Jesus!
quando o profeta de Horebe passou 40 dias no alto da montanha, ele sofreu um tipo de transfiguração e seu semblante resplandeceu com um brilho excessivo. Ele colocou um véu sobre seu rosto, pois o povo não suportaria olhar para sua glória. Não foi assim com nosso Salvador. Ele havia sido transfigurado com a glória ainda maior que a de Moisés, e no entanto não estava escrito que o povo foi cegado pelo esplendor de seu semblante. Antes ficaram maravilhados e corriam até ele e o saudavam. A glória da lei repele, mas a glória maior de Jesus atrai. Ainda que Jesus seja santo e justo, combinado com a sua pureza, há muita de verdade e de graça, de modo que os pecadores corriam até ele, maravilhados com a sua bondade. Fascinados por seu amor, eles o saúdam, tornando seus discípulos e recebiam seu amor. E recebiam como seu Senhor e Mestre. Leitor, pode ser que agora mesmo você esteja cegado pela ofuscante claridade da lei de Deus. Você sente suas reivindicações em sua consciência, mas não consegue mantê-las em sua vida. Não que você encontre erros na lei, pelo contrário, ela merece a sua mais profunda consideração. Ainda assim, por meio dela, você não é de modo algum atraído a Deus. Antes tem o coração endurecido e preste a desaparecer-se. Ah, pobre coração! Tire seus olhos de Moisés com todo o seu esplendor que repele e olhe para Jesus, resplandecente com as glórias mais brandas. Veja suas doces feridas e sua cabeça coroada com espinhos. Ele é o Filho de Deus e nisso ele é maior que Moisés, pois ele é o Senhor de amor e nisso ele é o maior que o legislador. Ele carregou a ira de Deus e em sua morte revelou mais a justiça de Deus do que do Sinai em labaredas. Mas essa justiça é agora exigida daqui em diante. É guardiã dos que creem em Jesus. Olhe, pecador, para o Salvador ensanguentado, e ao sentir-se atraído por seu amor, corra para seus braços e você será salvo. E esse é o devocional do dia 26 de agosto. Amanhã nós voltamos com o devocional da manhã entre 8 e 9 horas e o devocional da noite entre 8 e 9 horas da noite. Que Deus te abençoe e te proteja nessa quarta-feira, nesse meio da semana. Amém, amém, amém.